Oi, pessoal. Tava com saudade de vocês aí. Se a tela estiver travando, me perdoe, porque eu perdi meu telefone e aí eu tô com um bem antigo, então pode acontecer aí essas coisas desagradáveis. Bom, vamos continuar o nosso mini curso, se eu posso dizer assim, né? Noções de parapsicologia. Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou colocar aqui logo os slides, né? Da onde a gente parou. Parapsicologia de A Z. Deixa me ver onde parou. Hiperestesia, estávamos falando. O último slide foi sobre a hiperestesia indireta do pensamento. Bom, se alguém ficou com alguma dúvida sobre a hiperestesia indireta do pensamento, deixe aqui nos comentários, tanto ao vivo quanto os comentários normais da live salva, que eu posso gravar um vídeo só sobre a IP, né? Hiperestesia indireta do pensamento, numa próxima live, na próxima aula, no caso, ou numa aula específica. Enfim, vamos para a segunda aula. A segunda aula será sobre a pantomnésia. Pantomnésia, do grego panto, tudo, mnesis, memória. A memória do tudo, de tudo, né? É o que chamamos de memória do inconsciente. Como bem falamos, a mente humana ela é como um iceberg, onde a pequena parte que é exposta, a parte superior, seria o consciente, uma comparação aqui muito simples, e a maior parte que está debaixo da água submersa seria o inconsciente. E no inconsciente, que é muito superior ao consciente, arquivamos muito mais memória do que a memória consciente. Há coisas que não lembramos mais, mas que estão arquivadas no inconsciente. Não temos evidência experimental da pantomnésia, porque não conseguimos reproduzir tudo aquilo que arquivamos. Até conscientemente, quantas e quantas vezes não achamos que lembramos de algo, mas quando na verdade esse algo está meio distorcido, né? Porque existe a paramnésia, seria a memória falsa, né? A gente pensa que se lembrou de uma coisa assim, assim, assado, mas na verdade era diferente, né? Essa é são as memórias falsas. Então, por causa dessas dificuldades, não tem como demonstrar cientificamente as evidências da pantomnésia. Mas, pelos casos espontâneos, é muito lógico aceitar a pantomnésia, porque há casos extremamente extraordinários. Não é, não é além disso que a pantomnésia está dentro da classificação dos fenômenos que já chamaram de extraordinário normais. E o Padre Quevedo abreviou para extranormais, né? Então, como diz aqui no slide, todos os atos psíquicos, porque é bom lembrar que o que é o pensamento? O pensamento é sinônimo de ato psíquico. Então, todos os atos psíquicos normais, extranormais, paranormais, conscientes e inconscientes arquivam-se para toda a vida na memória. A memória do inconsciente chama-se pantomnésia. E aqui, de azul, vai o link do artigo com o qual eu me fundamento. Quem quiser, me manda a mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram. O Instagram é Maurício Machado Real, né? E eu mando o arquivo em PDF. Por toda a vida, em que sentido? A partir do terceiro mês de vida uterina, os nossos nervos já estão
praticamente formados, inclusive do cérebro. Então, a partir do terceiro, quarto mês de vida uterina, nós já começamos a arquivar as memórias que vamos recebendo através da nossa mãe e assim por diante. Até quando? Até o 21º dia após a morte clínica. Então, vamos adiante. Pantomnésia, então, não tem muito o que falar, é a memória do inconsciente. Há muitos casos espontâneos quando a gente fizer vídeo para cada fenômeno ou nos cursos que eu oferecer, eu posso explorar mais, colocar os casos espontâneos, até os casos que pesquisadores sérios investigaram, etcétera. Por exemplo, o Padre Quevedo. Padre Quevedo foi no Rio Grande do Sul, numa capela onde ele sempre celebrava missa, e havia uma jovem de 16 anos. Tinha ido num colégio fundado por católicas e foi a primeira vez que ela pisou lá. E aí logo veio aquela sensação do que chamamos de déjà vu, do francês e do italiano já vi, né? Já visto, aquela sensação do já visto. Que muita gente não sabe explicar e atribui a tonteria da reencarnação. Que reencarnação que nada, não existe reencarnação. Como é que vai reencarnar se o espírito nunca sai do corpo? Alma sem corpo não existe, então não há possibilidade nenhuma de haver reencarnação. Se a alma não pode sair do corpo, se o espírito nunca sai do corpo, por isso Deus propôs a ressurreição, a transformação do nosso corpo físico no corpo espiritualizado, glorioso, etc. Tema para outra aula. Aliás, o Carlos Orlando já deu um aulão aqui sobre isso, sobre a ressurreição, então acho que não é preciso eu explanar muito assim. Então, a pantomnésia. E aí a jovem entrou na capelinha, no colégio lá de freiras, e então eu já estive aqui antes. E aí o padre Quevedo, como um bom cientista e padre, foi investigar. Perguntaram às fundadoras, né, porque a jovem, onde ela entrava, ela reconhecia. Tal sala é a sala da fulana de tal, aquela outra sala é da reitora, aquela outra sala é da diretora, e assim por diante. Identificava todos os lugares, sendo que seria a primeira vez que ela tinha entrado, aos 16 anos. Padre Quevedo, bom cientista pesquisador, foi investigar com as fundadoras e perguntou: por favor, quando o colégio foi fundado? Há 16 anos atrás. Se existisse reencarnação, se existisse a bobagem de vidas passadas, como é que a menina já estaria numa vida anterior se há 16 anos não tinha o prédio, entendeu? Então, para te ver que a reencarnação não tem fundamento nenhum, é sem base. E aí ele foi investigando e viu que quando ela era bebê, quando estava recém-fundado o colégio, a capela, etc., a babá, que era amiga das fundadoras, etc., foi visitar e levou a criança. E então, a criança já ali bem bebezinha, mesmo sendo bebê, o inconsciente armazenou tudo. Então, quando ela voltou 16 anos depois, o consciente lembrou que já estava no inconsciente. Então, veio aquela sensação de já ter estado ali antes. E realmente esteve, há 16 anos atrás, quando ainda era bebê. Mas não a bobagem da vida passada que não existe. É pantomnésia. Muitos do déjà vu, a sensação do já ter visto isso, sem aparentemente nunca ter estado lá, pode se explicar pela hipótese da pantomnésia. Claramente natural, cientificamente explicado, não tem nada de sobrenatural, de supersticioso, de místico, de espírita, nada disso. Então, vamos para o próximo fenômeno. O próximo eu gosto muito, é muito interessante, é encantador. Me perdoe pelo barulho, é porque eu estou perto da rua, não me preparei.
mas seria a xenoglossia. Xenoglossia do grego xenos, estrangeiro, e gloto, falar. Seria parecido com o dom de falar em línguas, que o Espírito Santo manifestou nos apóstolos pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, a Virgem Maria, quando eles estavam nos dias de Pentecostes, como está em Atos 2. Mas ainda não é, porque o que aconteceu lá é superior à xenoglossia natural. Aquilo lá foi uma xenoglossia supranormal, sobrenatural, milagrosa. Aquilo é o dom de falar em línguas. Sempre milagre. Aqui é uma xenoglossia natural. Explico. O nosso inconsciente, pela hiperestesia direta ou indireta do pensamento, podemos empregar línguas desconhecidas ao consciente. Por isso que é muito comum falar, fulano está falando línguas estranhas, línguas desconhecidas. Desconhecidas para o consciente, porque o inconsciente, para a pessoa estar falando, ela captou. O inconsciente captou alguma vez, em algum lugar, de alguma pessoa falando estrangeiro, que o consciente não conhece. É um fenômeno que consiste em empregar sem fraude, porque em parapsicologia, na ciência de forma geral, a primeira hipótese para explicar um fenômeno estranho, etc., sempre é a fraude, o truque, o fake. Línguas reais que o consciente não conhece ou não aprendeu. Há quem diga que o inconsciente é a melhor escola de línguas, porque, por exemplo, num estado alterado de consciência, caiu no chão. Há um caso espontâneo muito interessante de uma mãe que achava que a filha estava possuída, porque a jovem caiu no chão, rachou a cabeça e quando ela acordou, começou a falar chinês. E aí um parapsicólogo fantástico do México, padre Carlos Maria de Heredia, jesuíta, os jesuítas são os melhores. Ele estava dando uma palestra, e aí essa mãe chegou desesperada: "Padre, minha filha está possuída". Caiu no chão, machucou a cabeça, começou a falar chinês, sendo que ela nunca aprendeu chinês, não sabe chinês. Como o senhor explica isso? E o padre foi explicando o fenômeno natural da xenoglossia. Explicando, e a mulher foi concordando e concordando, e aí ele foi investigar. A jovem a jovem tinha a mãe em si tinha uma babá que veio da China, sabia chinês, e então o padre Heredia mandou 2 cientistas que sabiam chinês, conversar com ela para saber o que ela estava falando, que parecia um gravador furado, arranhado, enfim. E aí quando foram investigar, deram gargalhadas, porque a menina falando chinês, ela repetia: dois lençóis, 2 toalhas, 2 fronhas". E aí então o padre Herédia descobriu que a babá delas veio da China. E então a menina tinha quando a babá falava em chinês, às vezes com ela mesma, etcétera, ela captava, tanto diretamente ouvindo, ou se quando a babá só pensava, a jovem captava por hiperestesia indireta do pensamento e aquela informação ficou arquivada. Então, quando ela bateu, teve esse estado alterado de consciência, ela manifestou aquilo que ela tinha captado da babá chinesa. E no final, a mãe parecia ter compreendido tudo, e no final ela falou: "Padre, minha filha está possuída pelo demônio". O padre Heredia era parapsicólogo. Como é que o demônio, olha a mentalidade, o demônio teria entrado por um buraquinho da ferida? Que bobagem! Não há evidência de possessão demoníaca. Então, xenoglossia eu particularmente eu considero um fenômeno muito lindo, muito interessante,
mas por ser parapsicológico, tendo origem no inconsciente, não mexa nele, em nenhum fenômeno, não mexa em nenhum fenômeno parapsicológico que vem do inconsciente, porque se vem do inconsciente, não temos controle. Se é incontrolável, podemos perder até a nossa autodeterminação, a nossa personalidade, ficarmos loucos, doentes, mentalmente, fisicamente. Cuidado, os fenômenos não devem ser fomentados, mas sim curados. No Brasil, só temos uma clínica especializada em parapsicologia, que é a clínica do IPQ, Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, lá em São Paulo. É a única clínica que cura as pessoas que manifestam fenômenos parapsicológicos, porque lá tem psicólogos, psiquiatras e médicos especializados em parapsicologia. Continuando a falar sobre a xenoglosia. Geralmente, a xenoglossia, ela acontece acompanhada pela pantomnésia. Como eu falei o caso da menina que captou por hiperestesia, guardou pantomnesicamente, se é que existe essa palavra, e depois manifestou a xenoglossia. Então veja que um fenômeno leva a outro. Capta por IP, armazena na pantomnésia, a memória do inconsciente, e depois manifesta de uma outra forma pelo fenômeno da xenoglossia. Como diz aqui, a xenoglossia fundamenta-se principalmente na pantomnésia e em segundo lugar, nas IP, hiperestesia indireta do pensamento, mas admite explicações extranormais e paranormais. Por quê? É possível que o ser humano capte telepaticamente o idioma de outra pessoa e comece a falar, mas é mais difícil, é mais, não tem muita evidência de uma xenoglossia paranormal. Mais frequente é a xenoglossia empregada pela IP. Por exemplo, a pessoa está indo num avião, ela vai viajar, e então ela está passando por uma pessoa que falava francês, então ela capta e, em um estado alterado de consciência, começa a falar francês, sendo que nunca aprendeu a falar francês, captou por hiperestesia. A mesma coisa é o déjà vu. A pessoa está indo pela primeira vez, por exemplo, é muito típico, aconteceu muito déjà vu logo quando surgiu as viagens aéreas, e a pessoa ia entrar no avião, e quando entrava no avião, por exemplo, para viajar para Paris, eu já vi isso. Já viste Paris, etc. Na vida anterior nem existia avião, como é que tu já tinha visto isso? Como é que tu já tinha viajado até lá? Bobagem, não tinha nem Torre Eiffel, né? Então, não é que tu já viu isso, mas é que tu captou por IP uma pessoa que mora em Paris que estava do teu lado, né? Ou então tu vai no cinema e do lado e você está ao lado de uma pessoa que fala inglês, e mesmo você não sabendo inglês, você capta por IP e, em um estado diferente de consciência, começa a manifestar o inglês que captou por IP, né? Ou também há muitas formas de explicar tanto a xenoglossia quanto o déjà vu, porque as duas têm fonte na pantomnésia e na hiperestesia indireta do pensamento. Você pode estar assistindo um filme legendado, mesmo com a legenda em português. O idioma, por exemplo, pode ser russo. Você não sabe nem o ABC de russo, mas em um transe, um golpe na cabeça, febre alta, droga, enfim, você começa a falar em russo. Mas a explicação já está aí. Ah, mas eu nunca aprendi a falar russo. Mas viste um filme mesmo com a legenda em português que o idioma era russo. Então, você ouvia e ficou armazenado na sua mente. Então, depois você só reproduz. Há outros tipos de xenoglossia que eu acho que eu não coloquei aqui no slide, mas se tiver eu posso falar também sem problema nenhum. Bom, não coloquei, pode ser tema para um vídeo, que seria a língua marciana, que foi uma mistura xenoglóssica com o talento do inconsciente, que não lembro se já falei ou se eu ainda vou falar. Sigama. Aqui já vamos para os fenômenos propriamente paranormais, porque tanta coisa que a gente vê na internet, o fenômeno paranormal, o fenômeno paranormal.
ou as pessoas, né, o paranormal fulano de tal, o paranormal fulano de tal, e quando a gente vai ver na prática, não tem nada de paranormal, é tudo extranormal, ou até normal, né. Há fenômenos psicológicos que também parecem não ter pra gente que pra gente leigo que não conhece, parece não ter uma explicação, mas é puramente psicológico, a psicologia já explica, então pode até ser uma coisa normal. Mas então, muita coisa que se disse paranormal não é paranormal. Paranormal são os fenômenos espirituais produzidos pela nossa alma espiritual. Porque se produzimos efeitos espirituais, temos que admitir uma faculdade espiritual, porque ninguém dá aquilo que não tem. Não tem lógica isso. Então, psigama, do grego psique, que significa alma, mente humana, e gama é a primeira letra da palavra gnosis, significa conhecimento. Então, psigama, que na verdade seria PG, né, de psicognosis, é o conhecimento da alma. Então, fenômenos paranormais não tem nada a ver com objetos que se movem, com casa assombrada, com nada disso. Levitação, enfim. Esses outros fenômenos, como eu já falei, podem ser fenômenos de conhecimento, mas um conhecimento sensorial, que depende dos 5 sentidos do nosso corpo físico. Então são explicados, fisicamente, materialmente, sensorialmente, até mesmo ali passando um pouco à margem das ciências tradicionais, naturais, comuns, etc. Agora os paranormais não, já vão muito mais à margem do comum. Vamos adiante. Como eu falei aqui, ó, o bloco de gelo em cima, o pouco que aparece seria o consciente, e o que está embaixo, a maior parte, seria o inconsciente. Aí que está todas as nossas memórias arquivadas, o nosso talento, o nosso aprendizado, que às vezes a gente pensa que não aprendemos nada, mas tudo que vivenciamos, experimentamos, está tudo arquivado no inconsciente, que algumas pessoas chamam de subconsciente, mas aí já é um termo mais pseudocientífico. Então, psigama, PG, é a abreviação, né, de psigama, psicognosis, conhecimento da alma, é o conhecimento próprio da alma em contraposição ao conhecimento do corpo, dos sentidos, que são os fenômenos hiperestésicos. Quem manifesta os fenômenos hiperestésicos são chamados de sensitivos. Quem manifesta os fenômenos paranormais, extrasensoriais, são chamados de dotados, psíquicos, metagnomos. Até paranormal não é muito correto dizer, porque paranormal é o fenômeno, não a pessoa, a diferença. É comum a emergência da psigama inconsciente, poxa, pulei, inconsciente ao consciente. Sobretudo quando se trata de pessoas, e o slide está cortando aqui. Não lembro o que está escrito aqui embaixo, mas eu acredito que está falando de pessoas dotadas especiais, que são as pessoas que eu falei, os metagnomos. E perceba que cada fenômeno, cada slide, eu deixo o artigo, aqui está em azul, né? Psigama, que é do site OEPNET, Organização de Estudos Parapsicológicos da Internet. É um site e tem também o canal do YouTube, que é nada menos do que um trabalho muito bom e esforçado para divulgar a parapsicologia aos leigos, às pessoas mais simples, etc. Ter acesso fácil ao conhecimento da parapsicologia. Voltou? Foi feito pelo Carlos Orlando, formado pelo Padre Quevedo no CLAP na década de 90. Ficou alguns anos trabalhando com o Padre Quevedo.
Cumberlandismo. Aí no cumberlandismo já voltamos para os fenômenos extranormais. Cumberlandismo parapsicológico tem a ver com os fenômenos sensoriais, não paranormais nem extranormais. Sensorial, físico, material, energético, porque toda a energia é física, não existe energia espiritual ou sei lá o quê, né? Então, o cumberlandismo é um fenômeno material, sensorial do nosso corpo mesmo, que tem a ver com a hiperestesia, mas seria uma hiperestesia por contato. Enquanto a hiperestesia normal, direta ou indireta, não precisa do contato, basta estar alguns metros na presença do sensitivo, o cumberlandismo é uma hiperestesia que precisa do contato. Tem também o truque de hiperestesia, que o Padre Quevedo fazia muito, para demonstrar que todos os fenômenos parapsicológicos podem ser trucados. Mas não me venha com a idiotice de pensar que só porque pode trucar, simular um fenômeno parapsicológico por truque, que a sua dedução maravilhosa é que todo fenômeno parapsicológico é truque. Isso é uma idiotice sem base nenhuma. Cumberlandismo. É possível o truque, por isso que está muito bem especificado aqui, é um fenômeno extranormal. Existe o cumberlandismo parapsicológico, espontâneo, que surge do inconsciente, um fenômeno sensorial, etc. E existe o cumberlandismo por truque, que os mágicos amam fazer. Por contato, os dotados de faculdades parapsicológicas podem adivinhar não somente uma ação por se realizar, mas toda e qualquer coisa se estiver em contato com a pessoa que o sensitivo está querendo captar. Está querendo inconscientemente, né? Porque nunca esses fenômenos acontecem quando a gente quer. E aqui temos o Uri Geller fazendo o truque do cumberlandismo, falando que ele dominava o cumberlandismo parapsicológico, sabemos que é truque, era um charlatão. Se ele se apresentasse como mágico, bateríamos palmas, mas se apresentava como um dotado parapsicológico, então charlatão, se aproveitando da boa vontade das pessoas, enganando a todos. Mas ele já foi desmascarado pelo Padre Quevedo, então já foi demonstrado. Padre Quevedo desafiou ele pessoalmente em plena rede de televisão nacional, na rádio, e ele fugiu do desafio, porque ele sabe que tudo é truque. Aqui está o padre Quevedo fazendo o número. Ó, inúmeras vezes em aula, após um crime fingido pelos alunos, que seria o Padre Quevedo daria um objeto para o público esconder. E aí o Padre Quevedo pegava outra pessoa, segurava na mão, de olhos vendados, se eu não me engano, e ia apontando. E aí, por truque, ele conseguia saber aonde estava o objeto que tinha sido roubado, escondido, né. Então aqui, Padre Quevedo localizava a vítima, o assassino e o punhal. Nesse caso aqui a cena é outra, tem a do roubo e tem essa aqui do assassinato. O do Uri Geller, o charlatão Uri Geller no truque de cumberlandismo. Enquanto segura a mão do transmissor, o que emite a hiperestesia, ele desenha uma cadeira parecida a que, em segredo, fora desenhada à escondida num envelope. Puro truque. Os espíritas fazem muito isso. Agora vamos falar sobre a telegia. Eu acredito que até aqui podemos parar a aula de hoje. Podemos parar a aula de hoje, porque agora vamos dar o fundamento dos fenômenos físicos. Na nossa equipe de pesquisadores, temos 2 físicos, e eu perguntei para eles se eles não poderiam na nossa equipe. Boa noite, Bruno.
Compartilha aí com todo mundo. Então, eu acho que já podemos parar por aqui, porque como eu estava resumindo, na nossa equipe de pesquisadores do Instituto Paraense de Parapsicologia, que não são só paraenses, né? Temos pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Nós temos 2 físicos que eles se propuseram a falar dos fenômenos físicos. E o slide que eu ia passar para vocês seria sobre a telergia. Quem sabe parapsicologia, quem conhece o Padre Quevedo, quem entendeu, né? Porque tem muita gente que assistiu ele, mas não entendeu nada que ele falou. Então, quem conhece, quem entendeu as coisas que o Padre Quevedo dizia, sabe muito bem o que é a telergia. Mas tem gente que ainda não conhece. Então, eu estou querendo chamar esses 2 físicos, um deles, né, para dar a aula dos fenômenos físicos, que se fundamentam na telergia. Eu posso resumir aqui para vocês a telergia, ainda tem muita coisa. Eu vou estar com um deles, né, um dos professores ou acadêmicos de física, para compartilhar aqui. Mas a telergia tem muita, eu acho um absurdo isso quando a pessoa fala assim, né? Quando ela quer desvalorizar o trabalho do Padre Quevedo, e aí vai atacar nas fontes. Porque quem cunhou esse nome telergia foi Myers, um dos fundadores da SPR, Society for Psychical Research de Londres, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, e desde 1882, que foi onde começou toda a história da parapsicologia científica, acadêmica, com intenção universitária. Então, em 89 ou 88, ele chamou essa nossa energia física, que manifestavam os fenômenos físicos, de telergia, do grego tele, ao longe, e ergon, trabalho, ou ação. Então, trabalho à distância, ação à distância. Mas como é uma energia física, tem seus limites. E como toda energia física, ela é inversamente proporcional ao quadrado e à distância. Então, ela tem um raio que nunca atinge 50 metros de distância. Por isso, Padre Quevedo desafiava tanto os, os médios, os espíritas, etc., a fazerem qualquer fenômeno parapsicológico de efeito físico a mais de 50 metros e ele dava $10.000 a cada um. Hoje a USP está fazendo esse tipo de desafio com R$ 50.000. Creio que seja R$ 50.000. É R$ 50.000. Então, a telergia, né, as pessoas falam que a telergia nunca foi comprovada cientificamente. Olha a ignorância. A telergia não é uma energia nova do nosso corpo, uma energia à parte, uma energia, como é que eu posso dizer, que foi descoberta agora. Gente, a tele vamos com base na física. A física diz que a energia é uma só no corpo humano, a energia é uma só com diversas estruturas. Então, temos a estrutura motora, calorífica, sonora, fonética, energia térmica, estrutura térmica, que é um aspecto dessa única energia que nós temos. Então, a física aceita muito bem que a energia é uma só com diversas estruturas. E a telergia não é uma outra estrutura nem uma outra energia para dizer, a telergia nunca foi provada cientificamente. Quando, quando a gente pergunta se qualquer aspecto da nossa energia foi comprovada, a energia eletromagnética, a energia sinestésica, enfim, qualquer aspecto da nossa energia. Se a gente perguntar se foi provado, vão vir com todos os argumentos e provas científicas que a nossa energia foi provada cientificamente. Porque, claro, se temos o corpo físico, temos energia física, vamos ter efeitos físicos. Então, a telergia não é uma coisa que foi descoberta nova, uma
energia fora a parte. A telegia nada mais é do que a transformação dessas nossas energias. Então, é a mesma energia do nosso corpo. A telegia apenas foi um nome dado para representar a ação dessa energia dirigida pelo nosso inconsciente. Então, se a energia é uma só, com diversas estruturas, quando o nosso inconsciente consegue transformar essa nossa energia para atuar com uma determinada finalidade, fazer um objeto pegar fogo, aquecer até pegar fogo, um objeto a movimentar, fazer nós mesmos levitar, etc. É a mesma energia com uma estrutura diferente, com uma manifestação diferente. Então, quando a manifestação é parapsicológica, a margem do psicológico, para a física, a margem da física, chamamos de telegia, mas é a mesma energia do nosso corpo físico. Então, é um absurdo quando fala que a telegia não foi provada. Poderia dizer isso de uma outra forma, que a manifestação da telegia não poderia ser provada, alguma coisa assim. Mas dizer que ela não é provada é absurdo, porque é a mesma energia. Só chamamos de telegia pelo fato de ser uma referência à sua manifestação, que é trabalho à distância. É a nossa mesma energia sendo dirigida pelo nosso inconsciente. Psicobulia, vontade do inconsciente. Então vamos deixar aí a aula de hoje. Acredito que ela foi bem curta, eu estou tentando ser breve. E vamos chamar um dos físicos que eu conheço e vamos terminar. Acredito que já estamos na metade dos slides. O total são 36. Estamos no slide. Deixa eu ver aqui. Bom, estamos no slide 20. 22. Então falta bem pouquinho. Acredito que só mais uma aula ou mais 2 aulas e acaba esse nosso curso de noções da parapsicologia. Como eu estou montando uma equipe de professores, provavelmente de curso só será pago, mas vídeos com temas diferentes e etc. podemos fazer ainda e vamos fazer, claro, para divulgar a parapsicologia de forma mais simples, mais leiga, sem dificuldades, sem preconceitos, e deixar para aqueles que querem se aprofundar, ter a base científica, conhecer o lado puramente científico da parapsicologia, o lado também teológico. Vamos oferecer o curso fechado mesmo para aqueles que se interessarem. Além do mais, acompanhe os nossos vídeos aqui no canal, no meu outro também, que é Um Católico Sincero, e tem esse aqui que é a Parapsicologia Explica. Siga-nos no Instagram, IPP, é a sigla de Instituto Paraense de Parapsicologia, ipp.org.br, no Instagram. Deixa o like, comenta, dê sugestões, pergunte, questione, que vamos tentar atender aos seus pedidos numa próxima live. Então é isso, muito obrigado pelos 1000 inscritos também e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu, Bruno.